Presidente Lula. Oi. Presidente Lindenberg, senador Delcídio Amaral, eu também apresentei uma emenda, e essa emenda, na verdade, é para considerar o que as alíquotas que mantém hoje de 12,6, tendo em vista que o nosso estado de Goiás, para se desenvolver, nós usamos os incentivos fiscais, e até como foi citado por um colega senador, não é equívoco não. Nosso estado de Goiás teve meta, os nossos governadores, só para se ter uma ideia, de ano de 98 para cá, nós crescemos de um PIB de 17 bilhões para 117. Uma meta de atrativos para novas indústrias em Goiás, uma meta de 10 bilhões ano. E a maioria dessas metas vinham sendo cumpridas. Então o estado de Goiás saiu do estado que era extremamente do agronegócio e teve a oportunidade de se industrializar. E se essa alíquota for unificada como se pretende, senhor relator, o nosso estado de Goiás vai voltar com certeza, as nossas empresas vão todas embora e nós vamos voltar de novo para o sul e sudeste, fazendo uma verdadeira correria. Por quê? Não é que nós somos contra a unificação. Eu acho que a infraestrutura, a oportunidade dos estados em desenvolvimento, para se desenvolver, teria que ter infraestrutura e coisas que a gente não tem. O governo não tem se investido em infraestrutura. Para se ter uma ideia, nós não temos rodovias qualificadas, nós não temos ferrovia. A Ferrovia Norte-Sul tem 20 anos que está em construção. E já se inaugurou algumas vezes, alguns trechos que nunca entrou em efetivamente operação. Nós não temos porto. Nós não temos aeroportos. O nosso aeroporto também tinha uma previsão de ser inaugurado em 2008. Nós estamos em 2013. Eu peço silêncio a um senador com a palavra, senador Wilder Moraes. Que também até hoje é eleito um dos piores aeroportos do Brasil. Então não é justo com o Estado que tem feito a sua política de incentivos fiscais para atrair empresas e no momento, hoje, nós temos a oportunidade de ter 3 montadoras, a Suzuki, a Hyundai e a Mitsubishi, empresas que se instalaram há pouco tempo, que tem uma cadeia complementar muito grande que tem que vir para o nosso estado. Como nós vamos fazer? O estado de Goiás vai ficar olhando para Brasília, pensando em fundos ou em outras coisas que possam atrair os investimentos do estado? Então eu acho que o governo federal veio descentralizar o seu poder, ele tinha que continuar fazendo a reforma tributária, mas como um todo, mexendo também nos impostos federais, e não fazer uma pequena reforma tributária simplesmente no ICMS. O estado de Goiás, como o Norte, Nordeste e o Espírito Santo, vocês vão sentir o que vai acontecer muito rápido, as empresas saindo do nosso estado. Elas não têm motivo para estar no nosso estado. Ela não tem matéria-prima local, ela não tem mão de obra qualificada. Hoje as empresas têm feito um esforço muito grande, investido muito para a formação de mão de obra. Então isso seria um retrocesso. Nós estaríamos no caminho. Eu gostaria sim que tivesse unificado os impostos, mas quando os estados em desenvolvimento tivessem condição de receber as empresas com naturalidade, que não é o caso. O estado de Goiás, hoje, com certeza, está aqui presente a maioria de vários empresários, a ADIAL Nacional, já fazendo um levantamento e o que vai ser o desemprego em massa no nosso estado. Então gostaria, senador Delcídio, que avaliasse. Eu acho que essa discussão é uma discussão que deveria ser mais ampla e que não deveria ser feito se aprovar essa resolução, a PRS 1, praticamente nós estamos fardados à desindustrialização do nosso estado. Então isso também é a questão do comércio, que não é só da indústria. Hoje também tivemos uma manobra, senador, da mesma coisa também dos centros atacadistas, que por uma questão até de localização, estamos no meio do país. O centro consumidor nosso não é o nosso estado. Imagina se não tivesse os ganhos com incentivo fiscal, eles também não teriam se instalado em Goiás. E se fala muito em guerra fiscal, eu tenho um dado interessante para ser colocado. Para se ter uma ideia, em 2002 a 2010, os estados do Norte e Nordeste, o estado do Norte representava 4,7% do PIB. Em 8 anos, ele aumentou para 5,3%.
Então, praticamente não teve nenhum ganho de PIB nenhum, mas com certeza teve um ganho de mão de obra, desenvolvimento da qualidade de vida e geração de renda. O Nordeste tinha 13% em relação ao PIB. Hoje subiu para 13,5%. Também não teve nenhum crescimento e nenhuma guerra fiscal com os outros estados. O Sudeste tinha uma representação de 56,7%. Abaixou para 55,4%, uma perda muito pequena. O Sul, a mesma coisa, tinha uma representação de 16,9%, baixou para 16,5%, perdendo 0,4%. O Centro-Oeste tinha uma participação de 8,8% e hoje tem uma participação de 9,3%. Isso é muito pequeno em relação a se chamar de guerra fiscal. Agora, você tirar o único mecanismo que o governo do Estado tem para atrair empresas, para depender de um fundo, para mais uma vez estar centralizado os recursos em Brasília, eu acho que nós estamos indo no caminho errado. Isso aconteceu com a saúde, aconteceu com a educação, a descentralização foi um ganho para os estados e para os municípios, principalmente para a população, mas não repassou os recursos que eram necessários e ficaram os estados e os municípios com a carga. E a mesma coisa vai acontecer se essa resolução for aprovada juntamente com a medida, porque o Estado vai ficar, mais uma vez, refém e aí sujeito a lei sem segurança, como foi a lei Candir, e que vai, mais uma vez, ficar nas mãos da União sobre o crescimento do seu Estado. Então, para o Estado de Goiás, a minha posição como senador, nós somos contra, porque nós vamos caminhar no sentido contrário da industrialização do meu Estado. É isso, presidente.